A gente já mostrou aqui a entrevista do Samay mais cedo, na saída lá do presídio. E ele já está em Parnaíba, ele acompanhou, é isso que eu quero confirmar com ele, acompanhou a Lucélia, que já está em casa, né? É isso, Samay, você foi com a Lucélia, como é que foi a viagem? Bom dia para você. Em primeiro lugar, bom dia, é um grande prazer falar com você, tá? Lhe acompanho, lhe respeito muito como jornalista, Obrigada. parabéns pelo programa. E sim, digamos, tive com a cliente ontem, no primeiro momento, a confortei, tinha muitos jornalistas, muitos colegas seus da imprensa, e logo que foi feita a tramitação legal de soltura dela, seguimos, ela prestou uma breve declaração e rumamos sentido Parnaíba. Tomamos muita chuva na estrada, foi uma viagem um pouco conturbada, mas já estamos aqui. Entendi. Ela ficou na casa de... Ela tem filhos, né? Tem um filho e uma filha. Ela tem 3 filhos e ficou numa casa de creio eu que de uma irmã. A gente chegou pelo adiantado da hora, eu me despedi, conversei ali poucas palavras com ela, ela também estava muito cansada, ela tinha uma expectativa muito alta do que iria acontecer e todas essas questões emocionais. Vim na viagem, conversando com ela, levantando o ânimo dela, porque esse foi um grande passo para que a justiça realmente seja proferida no processo, mas nós temos uma audiência ainda de instrução e julgamento que está se aproximando, e eu preciso da Lucélia com toda a energia, com um ânimo alterado, com um ânimo novo, para que nós possamos dar prosseguimento e transformar isso realmente em uma sentença absolutória. É claro, eu até comentei aqui, olha, o processo continua, então as coisas não são assim. Ela saiu provisoriamente, tanto que é uma soltura provisória. Eu ouvi a sua fala ontem, achei muito prudente quando o senhor respondeu aos jornalistas que lhe questionaram, eu acredito que essa é uma pergunta recorrente, sobre um eventual pedido de indenização pela prisão. E eu até expliquei aqui que não é muito fácil, até porque eu não sou operadora do direito, que a prisão, as prisões, quando elas acontecem na investigação, elas são prisões que elas têm, elas acontecem por indícios, né, uma série de indícios, depoimentos, são confirmações. Por exemplo, a própria Lucélia, na audiência de custódia, ela reafirmou, eu vi a audiência dela, eu vi um vídeo, ela reafirmou a existência do veneno e tal. Agora, nenhum desses indícios, e isso está provado agora, fazem da Lucélia uma homicida em série. Nenhum desses indícios. Então, o que a gente vê aí bom, aconteceu durante toda a condução dessa investigação, alguém foi preso com o objetivo, que o delegado até me disse esse final de semana em Parnaíba. Olha, no caso do Francisco, a gente prendeu porque nós achamos importante que ele saísse ali daquele ambiente, até para manter manter a integridade dos demais membros da família. No caso da Lucélia, eu acho que isso acabou contribuindo também. Mas eu sei da sua prudência, que o senhor age como advogado e tem que agir mesmo. Mas, assim, na sua opinião, levou tempo demais para a divulgação desse laudo, Samay? Olha, veja bem, o Brasil realmente não é um país para amadores, porque a todo momento eu tenho sido questionado a respeito da produção desse laudo, por que a defesa não se manifestou nesse sentido. Observe, no primeiro momento, eu já declarei a inocência da Lucélia logo quando eu assumi o caso, porque eu tinha entrevistado a cliente e tinha estudado o bojo do inquérito policial, tinha estudado o conteúdo do inquérito policial. Essa questão da prova pericial, ela é um encargo estatal. A denúncia, ela tem que vir atrelada à prova. Uma denúncia sem um lastro probatório forte é como uma árvore sem raiz. O que é que acontece? A prova pericial demorou a ser acostada aos autos, e isso, num primeiro momento, não é um encargo da defesa ficar cobrando ou não cobrando o laudo pericial. Por quê? Porque o que eu sustentei desde o princípio foi uma liberdade provisória, que fosse deferida uma liberdade provisória à Lucélia, mediante um princípio constitucional de presunção de inocência, que ela não poderia ser presa ou declarada culpada até tramitação regular de um processo, com surgimento de provas,
a apresentação dessas provas, alegações finais e uma sentença. Então, seria prematuro, seria precário da minha parte insistir em uma coisa que não estava no meu controle. Obviamente, eu declarando a inocência da cliente, tanto no primeiro momento, no primeiro pedido de prisão domiciliar, quanto quando da oportunidade de resposta à acusação, ficou nítido. É apenas ler o caderno processual que você vê a linha de defesa. E o processo criminal, você tem que ter uma tese de defesa, seja negativa de autoria, seja homicídio privilegiado. Tem circunstâncias no procedimento criminal que tem que ser observada. Por isso que se chama processo judicial. São atos encadeados que terminam com uma sentença, com uma decisão que muito provavelmente pode até ser recorrida a tribunais superiores, você pode recorrer ao Tribunal de Justiça do Estado, você pode pré-questionar a matéria e levar essa demanda ao STJ. Creio que não aconteça no caso da Lucélia, mas eu estou falando em sentido amplo. Então, a prova pericial demorou a ser acostada aos autos. E, na realidade, pelo princípio da presunção de inocência, a justiça deveria ter concedido anteriormente, logo que foi pedida, deveria ter sido analisado, porque a liberdade da Lucélia não colocaria em risco a instrução do processo, ela não coagiria testemunhas, ela não embaraçaria a aplicação da lei penal, se assim fosse o caso, e muito menos se furtaria a aplicação da lei. Traduzindo, a Lucélia não fugiria para lugar nenhum. Então, a prova pericial demorou a ser acostada aos autos, isso é fato, sem nenhum tipo de argumento em contrário, mas é uma questão do Estado. Não é o advogado que produz a perícia técnica. Se o crime deixou vestígios materiais, se o crime deixou coisas a serem periciadas, cabe ao Estado, ou representado pelo Ministério Público, ou pela autoridade competente, que esteja ao encargo deste feito, produzir a perícia num tempo razoável. E não a defesa. A defesa não pode ficar incitando a produção de prova pericial. Esses frutos já tinham sido apreendidos, já estavam para serem periciados, e o que a defesa sempre sustentou foi a presunção de inocência da cliente, que hoje nós acreditamos muito mais fortemente nessa dinâmica do acontecimento dos fatos. A gente perdeu aqui o Samay, mas eu agradeço muito, eu sei que eles devem estar muito cansados dessa viagem, chegaram durante a madrugada em Parnaíba, agradeço bastante, foi bem esclarecedora, muito obrigada, e a gente segue acompanhando esse caso, tá? Muito obrigada, doutor Samay. 8h05, e agora a gente muda de assunto aqui no programa para falar de Mentes Empreendedoras, é um quadro que a gente